Olá! A gente sabe que a obesidade é, assim, um desafio de saúde pública enorme no mundo todo, né? Sem dúvida. E por isso tem tanto interesse em novas terapias, novas abordagens. Exato. E hoje a gente vai investigar um pouco mais a fundo a semaglutida, especificamente aquela dose de 2,4 miligramas, sabe, para perda de peso. Isso em adultos que têm sobrepeso ou obesidade, mas isso é importante, sem diabetes tipo 2. Perfeito. Para fazer essa análise, a gente está olhando para uma meta-análise recente, que basicamente junta os dados de vários estudos, né, para dar uma visão mais forte. Exato, é uma forma de ter mais confiança nos resultados. E também vamos ver detalhes de um estudo específico, o STEP 5, que é bem interessante porque acompanhou o pessoal por 2 anos. Dá uma ideia do longo prazo. Sim, essa visão de longo prazo é crucial nesse tipo de tratamento. Então, a ideia aqui é tentar entender o que esses estudos dizem sobre a eficácia, claro, mas também a segurança e se os resultados se mantêm, sabe? Com base nisso tudo. Ótimo. Vamos lá, então. Começando pela visão geral da meta-análise. Ela pegou 6 estudos, deu quase 4.000 participantes. É bastante gente, né? Dá uma robustez boa para os dados. Sim. E o que ela mostrou foi bem consistente. Quem usou a semaglutida 2,4 mg perdeu bem mais peso que o grupo placebo. Tipo quanto, mais ou menos? Olha, a média foi de 11,8% do peso inicial. Em quilos, dá uns 12,2 quilos a menos, em média. Nossa, é uma perda bem considerável. É sim. Isso apareceu também no IMC, que caiu em média 4,5 pontos, e na cintura, que diminuiu uns 9,4 centímetros. Medidas importantes para a saúde, né? Além do peso em si. Com certeza. E não foi só a média, sabe? Uma parte grande do pessoal no grupo da semaglutida conseguiu atingir metas importantes de perda de peso. Mais de 5%, mais de 10%, até mais de 20% do peso. E além da perda de peso, que já é um resultado forte, a meta-análise achou outros benefícios, né? Sim, você pode falar um pouco mais sobre isso. Claro, o que é fascinante é que viram melhoras na pressão arterial, no controle da glicose, mesmo em quem não tinha diabetes antes, o que é interessante, e também no perfil de gorduras no sangue, tipo colesterol, triglicerídeos, Ah, isso é ótimo. e até em marcadores de inflamação, como a proteína C reativa. Basicamente, são melhoras que a gente chama de cardiometabólicas. Elas são importantes porque sugerem que o tratamento pode ajudar a reduzir o risco de problemas do coração, sabe? Não é só emagrecer. Entendi. Faz todo sentido. Mas aí fica a pergunta, será que esses efeitos duram? Porque perder peso é uma coisa, manter é outra, né? Exatamente. E é aí que o estudo STP5 entra com força. Ele acompanhou os participantes por 2 anos inteiros, 104 semanas. E o que ele mostrou nesse prazo mais longo? Mostrou uma perda de peso média que se manteve. Foi de 15,2% com a semaglutida contra só 2,6% no grupo placebo, depois desses 2 anos. Uau, 15,2% depois de 2 anos é impressionante. Mostra sustentabilidade. Sim, e tem mais um dado interessante sobre isso. Qual? No grupo da semaglutida, 77% das pessoas conseguiram manter pelo menos 5% de perda de peso durante os 2 anos. Isso é um marco clínico bem relevante. Realmente, manter a perda para tanta gente por tanto tempo é um achado importante. Sem dúvida. Mas, claro, a gente precisa falar da segurança, da tolerabilidade, como foram os efeitos colaterais. Certo. Pelo que as fontes indicam, tanto a meta-análise quanto o STEP 5, o padrão é meio parecido com o que já se sabia, né? Isso. Os mais comuns são aqueles gastrointestinais. Náusea, diarreia, vômito, constipação. Aham. Geralmente mais no começo do tratamento e de intensidade leve a moderada, né? Exato. E tendem a diminuir com o tempo para a maioria das pessoas. Mas é um ponto a considerar. Sim. Tanto que a taxa de gente que parou o tratamento por causa desses efeitos foi maior com a semaglutida. No STEP 5, foi tipo 7,9% contra 1,4% no placebo. É uma diferença. Mas, por outro lado, um ponto positivo importante sobre segurança que a meta-análise destacou. O que seria?
foi que nesses estudos com pessoas sem diabetes, não houve um aumento claro no risco de hipoglicemia, que é o açúcar baixo no sangue, nem de pancreatite aguda. Ah, bom saber. E teve até uma sugestão de benefício cardiovascular. Sim, a meta-análise apontou para uma possível redução no risco de eventos cardiovasculares, o que reforça aqueles achados de melhora nos marcadores que a gente comentou. Legal. Agora, essa questão da sustentabilidade que você mencionou, do STEP 5, mostrando o efeito por 2 anos, isso se liga a outra coisa que as fontes falam, né? A necessidade de continuar o tratamento. Exatamente. A meta-análise até menciona que em outros estudos STEP, quando o pessoal parou de tomar medicação, houve uma recuperação do peso perdido. Pois é, o STEP 5 mostra o benefício com o uso continuado por 2 anos. E isso, se a gente conectar com o quadro geral, reforça muito a ideia da obesidade como uma condição crônica, sabe? Como assim? Como pressão alta, diabetes, doenças que a gente geralmente trata a longo prazo. Para manter os benefícios da semaglutida, parece que o tratamento também precisa ser contínuo. Se parar, o efeito tende a reverter. Faz sentido. É uma mudança de perspectiva importante sobre como encarar o tratamento da obesidade. Com certeza. Então, para a gente amarrar tudo, a semaglutida 2,4 mg por semana mostrou que funciona bem para perder peso, de forma significativa e, o que é crucial, esse efeito pode ser mantido por pelo menos 2 anos em quem tem sobrepeso ou obesidade, mas não diabetes. Isso, e associado a melhoras na saúde cardiometabólica. O perfil de segurança é conhecido, com os efeitos gastrointestinais sendo os mais chatos, mas geralmente manejáveis. Ok. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Bom, acho que nos deixa com uma reflexão importante, né? Se o controle do peso muitas vezes exige um esforço contínuo, Aham. e se os efeitos dessa medicação parecem depender do uso contínuo, como que essa evidência toda pode, ou talvez deva, mudar a forma como a gente pensa e trata a obesidade? Você diz tratar mais como uma doença crônica mesmo, que pode precisar de tratamento farmacológico de longo prazo. Exatamente. Como isso vai impactar a definição, o manejo clínico da obesidade no futuro, é uma questão que fica aí para a gente pensar.